fator que é crucial para que você, tatuador, consiga fazer a tatuagem do seu cliente ficar cada vez mais bonita. É informar o seu cliente sobre exercício físico. Imagina que seu cliente acabou de fazer uma tatuagem e ele vai lá para academia. Na academia, ele vai transpirar, ele vai pegar peso, ele vai aumentar a frequência cardíaca e tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer vasodilatação, exatamente como a estamina. Ou seja, o vaso estava contraído, vaso construído, e aí você simplesmente vai fazer vasodilatação. Fez vasodilatação, o que acontece? Sai muito mais macrófago do que o desejado para fagocitar a tinta, e a tinta começa a perder a qualidade, começa a perder a quantidade de pigmento que deveria ficar naquele local. O pigmento começa a ser arrastado, começa a ser eliminado. Então, bem-vindo ao canal Remartelli. Nesse canal aqui, eu ensino tatuadores a prevenir contaminação cruzada, garantir uma cicatrização perfeita e ter biossegurança completa. A live de hoje eu vou falar sobre tatuagem e exercício. Como você, tatuador, deve orientar o seu cliente a cuidar corretamente da tatuagem referente a exercício físico. É muito importante que você, que é um tatuador profissional, acompanhe o nosso canal. Então, se você ainda não nos segue, já clica no botão seguir. Pode ser que você me conheça, pode ser que não. Então, eu vou me apresentar. Eu sou doutora Remartelli, tatuo desde 1996. Sou body piercing, dermopigmentadora também. Sou professora de tatuagem e sou formada na área da saúde. Tem especialização em saúde pública humana, vigilância sanitária, técnica em enfermagem, perita judiciária e atualmente curso de medicina humana para trazer conteúdo de qualidade para você. Então já compartilha também os nossos conteúdos com tatuadores que realmente gostam de levar a profissão a sério. A live de hoje eu vou falar tudo sobre exercício físico e tatuagem e como você, tatuador, pode obter resultados incríveis se você souber orientar corretamente o seu cliente e entender o que o exercício físico pode fazer na tatuagem. Então, primeiramente, eu quero dizer para quem é esse conteúdo. É para todo tatuador que quiser seguir às riscas, a sério a profissão, levar realmente a profissão a sério e cada vez mais conseguir passar conteúdo de qualidade para o cliente, porque o cliente, cada vez ele está se tornando mais exigente. Então eu vejo muitos tatuadores às vezes dizer, nossa, como que vocês aí no estúdio, nós temos um estúdio com 12 tatuadores, como aí no estúdio vocês conseguem fazer tatuagem todos os dias e eu no meu estúdio eu não estou conseguindo? Talvez você não esteja se posicionando corretamente no mercado, talvez você não esteja mostrando para o seu público tudo que você sabe, tudo que você conhece e tratando realmente seu cliente da maneira como ele merece. Então vamos lá, o que a gente tem que entender é que toda vez que a gente faz uma tatuagem, a gente mexe com o sistema imunológico. Então a partir do momento que a gente faz uma tatuagem, a gente já recruta células do sistema imunológico para que eles possam vir até o local que foi tatuado e fagocitar essa tinta, ou seja, comer essa tinta e fazer com que essa tinta seja fixada no local. A partir do momento que você entende isso, você tem que saber como esse macrófago chega ali. Então, primeiramente, a agulha vai passar a epiderme, que é uma camada morta queratinizada, e vai chegar na derme. Nessa passagem entre epiderme e derme, ela vai atingir as terminações nervosas livres, que são células, são sensores para dor. Então, um sensor vai avisar o outro que está doendo, até que essa informação chegue na medula. E a medula avise para o cérebro, fala, olha só, ali está doendo, ali está sendo acometido. Então, vai lá, vamos dar um jeito nesse local que está sendo atacado, vamos nos defender. Então, a partir do momento que chega essa informação para o cérebro, existe uma liberação de histamina, não só uma histamina local, mas sim uma histamina também geral, vamos dizer assim, no corpo, né? Muito mais local do que geral, mas existe uma liberação de histamina também geral. E a histamina, o que ela é? Ela é um vasodilatador, ou seja, as veias, os vasinhos, os capilares estão pequenos e por dentro dele passa o sangue e dentro do sangue todas as células e tudo mais. E aí, quando a gente tem a ação da histamina, esse vaso que é vasoconstruído, ele está pequeno, ele sofre uma vasodilatação. O que é essa vasodilatação? O vaso que estava pequeno
fica grande, fica expandido. É a mesma coisa que a gente pegar uma bexiga e soprar. Então uma bexiga murcha, ela é uma veia, um vasinho, um capilar, vaso construído, né? Fechado. E aí, quando a gente assopra e expande, a gente fez uma vasodilatação. Então essa vasodilatação permite que as células do sistema imunológico cheguem até o local que foi tatuado. Então, existe a vasodilatação e através da vasodilatação, as células do sistema imunológico, os macrófagos e os neutrófilos, enfim, todas as células do sistema imunológico que precisam chegar até a tatuagem conseguem chegar a partir dessa vasodilatação. Então, quanto mais macrófago chega no local, maior eu tenho a fagocitose da tinta, ou seja, mais eu tenho células do sistema imunológico englobando a tinta, comendo. Só que como não é normal a gente ter uma célula do sistema imunológico repleta de tinta, o que acontece? Esses macrófagos acabam morrendo, vamos dizer assim, intoxicados, e aí formam a tatuagem. E aí o que acontece, né? Acontece que quando forma essa tatuagem, quando forma esse desenho, as células do sistema imunológico continuam comendo aquele local, então continuam comendo a tinta que está ali presente, continua comendo. Enquanto tiver a vasodilatação, vai ser recrutado cada vez mais células do sistema imunológico, mais células vão chegar. Então, a partir do momento que a gente entende que a partir da vasodilatação a gente tem células chegando facilmente até a tatuagem para comer esses pigmentos que estão sendo colocados, a gente entende que a vasodilatação, se for excessiva, vai causar muitas células comendo aquela tinta. E aí vai começar a acontecer o quê? Acontece as falhas, acontece o desgaste da tinta. Porque com os anos a tinta da tatuagem ela vai sumindo, o traço vai expandindo e o traço vai ficando cada vez mais fraquinho. Então a gente pega uma tatuagem, por exemplo, que foi feita há muitos anos. Então se eu pegar essa tatuagem aqui, ó, é uma caveira, tá vendo? Feita por um aluno, isso aí já vai para mais de 15 anos. O que acontece? Ela está muito fraquinha, os traços vocês podem reparar que eles estão expandidos, eles estão estourados. Por que acontece isso? Isso acontece porque cada vez mais macrófagos chegam para comer essa tinta. A fagocitose desses macrófagos, ela não para nunca. Essas células que a gente chama de células fixadoras do pigmento, ou essas células que a gente chama de células do sistema imunológico responsáveis por estar fazendo essa fixação do pigmento, elas não param nunca. Então, como não é normal ter uma célula cheia de tinta, outra célula chega para englobar essa tinta. Então, o que acontece? Acontece que quanto mais o tempo passa, mais a gente perde qualidade da tatuagem, mais a gente perde tinta. E por quê? Porque os macrófagos continuam abocanhando, vamos dizer assim, aquele local. Então, ao invés de a gente ter tinta solta no interstício, ou seja, entre as camadas de pele, agora a gente vai ter tinta presa dentro dessas células do sistema imunológico chamadas macrófagos. Então, eu suponho que eu tenho um macrófago aqui lotado de tinta e eu venho outro macrófago aqui para comer. Vamos supor que eu tenha esse macrófago aqui queira englobar essa tinta, esse outro macrófago, ele não vai conseguir, porque são células do mesmo tamanho. Então, este macrófago que quer fagocitar, que quer comer esse macrófago que está cheio de tinta, morto, ele tem que fazer o quê? Ele tem que destroçar, ele tem que matar, ele tem que explodir esse outro macrófago que está cheio de tinta para ele poder comer os pigmentos. Só que quando ele explode através do citocromo P450, isso não importa muito pra gente, eu vou falar de um jeito muito mais simples para que todos possam entender, tá bom? A partir do momento que esse macrófago aqui joga uma bomba nesse macrófago, esse macrófago ele partilha. Vocês já viram alguma coisa ser atacada por bomba? Lembra, pega uma cena aí de guerra, vocês vão ver algum tanque, algum lugar sendo explodido por uma bomba, vocês vão ver que voa pedaço daquilo que foi atingido com uma bomba para todos os lugares. Acontece a mesma coisa com esse macrófago que estava cheio de tinta. Quando ele é atingido, ele faz isso, ó, bum. Então,
espalha pigmento. No que espalha, esse macrófago que sai igual louco tentando pegar todos os pigmentos, mas muitas vezes ele não consegue pegar todos os pigmentos. E é aí que a sua tatuagem ou a tatuagem do seu cliente começa a engrossar os traços. Os traços começam a ficar mais grossos, porém geralmente com baixa qualidade, falhados, acinzentados. Por quê? Porque está baixando a quantidade de tinta, porque é a mesma coisa que a gente tem uma parede preta, passa um dia um rolo de tinta branca, não ficou 100% branca. Vai lá, passa outro dia um rolo de tinta branca, não ficou 100% branca. Até um dia que essa tinta vai ficar 100% branca. Então, o que acontece? A gente vai conseguir perder tinta todos os dias da tatuagem. Com o tempo a gente vai conseguindo ter uma perda gradual de tinta. Então o que a gente precisa fazer? A gente, para manter uma tatuagem boa, bonita do nosso cliente, a gente tem que explicar para ele que é natural a perda de tinta depois de 3 anos. Então o ideal é que esse cliente sempre esteja retocando a tatuagem dele a cada 3, no máximo 5 anos. E aí a gente tem um teste aqui que a gente ensina depois vocês fazerem, que é para saber se a tatuagem já deve ser ou não retocada. É um teste bem simples, eu posso ensinar na próxima live para vocês, mas a gente tem esse teste. E aí você fica vendo se você precisa já retocar essa tatuagem ou se ela é uma tatuagem que vai durar mais algum tempo sem ser retocada. Então existe um mito muito grande de alguns tatuadores acharem que quanto mais a gente retocar, mais pigmento a gente vai colocar e pode estourar mais os traços. Isso não existe. O retoque da tatuagem, ele é necessário. E quando passa a agulha, passa a epiderme, chega na derme, passa pelas terminações nervosas, ativa de novo os macrófagos, até afina os traços, deixa os traços mais bonito quando você retoca e tudo mais. Obrigada. A Ravena Tatu falou, muito bacana a sua aula. Obrigado mesmo. Aí o que acontece? Não é Ravena, é Haravena. Haravena Tatu, desculpa aí, Haravena. O Haravena Tatu falou: muito bacana a tua aula, valeu, que bom que você está gostando. Então, a partir do momento que a gente vê que essa tatuagem precisa ser retocada, a gente vai retocar, esse local vai ter uma dor, vai liberar histamina e vai acontecer tudo de novo. Os macrófagos vão lá, vão comer a tinta que era antiga e vai deixar a tinta nova. Ou seja, vão fazer que essa tatuagem realmente volte a ter vida, volte a ficar bonita, vamos dizer assim. Fala, Rafarte. O Rafarte falou: quais metais pesados tem na tinta? Hoje, Rafa, a gente vai falar sobre vasodilatação e perda de pigmento. Inclusive, vamos falar sobre a questão do esporte e da tatuagem, tá bom? E amanhã eu posso fazer uma live falando de tinta para vocês. Mas a tinta, eu já posso adiantar que as tintas com registro da Anvisa não possuem metais pesados e que as tintas que possuem metais pesados, elas têm vários metais pesados, cádmio, chumbo, cromo, enfim, tá? Então tem vários tipos de metais pesados, não é um só não, tem vários. Lembrando que a tinta preta, independente se ela tem ou não registro, geralmente ela não possui metal pesado e sim possui tamanhos de carbono black diferentes, e isso vai sobrecarregar o sistema imunológico, mas isso é assunto para uma outra aula. Eu vou voltar aqui, senão a gente vai perder a linha do nosso raciocínio. Então o que acontece? Acontece que a gente precisa retocar essa tatuagem para que a gente mantenha a qualidade dessa tatuagem. Agora tem um fator que é crucial para que você, tatuador, consiga fazer a tatuagem do seu cliente ficar cada vez mais bonita, que é o quê? É informar o seu cliente sobre exercício físico. Então imagine o seguinte, pessoal, imagina que seu cliente acabou de fazer uma tatuagem e ele vai lá para academia. Na academia ele vai transpirar, ele vai pegar peso, ele vai aumentar a frequência cardíaca e tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer vasodilatação, exatamente como a histamina. Ou seja, o vaso estava contraído, vaso construído, e aí você simplesmente vai fazer vasodilatação. Fez vasodilatação, o que acontece? Sai muito mais macrófago do que o desejado para fagocitar a tinta, e a tinta começa a perder a qualidade, começa a perder a quantidade de pigmento que deveria ficar naquele local. O pigmento começa a ser arrastado, começa a ser eliminado. Então,
o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que todo exercício físico vai gerar aumento de gasto calórico, vai gerar aumento de batimento cardíaco, seja ele aeróbico ou anaeróbico, independente disso, vai gerar aumento de gasto de energia e vai gerar vasodilatação. Mas na minha academia é tudo com ar-condicionado, é tudo climatizado. Mesmo assim eu vou ter a vasodilatação? Sim, mesmo assim você vai ter a vasodilatação. Porque a vasodilatação não ocorre só quando a gente sente calor. Ocorre quando as batidas aumentam, ocorre quando muda o jeito da gente respirar, quando a gente respira mais ofegante, mais curto. Isso tudo causa uma vasodilatação. Então toda vasodilatação faz com que a gente perca realmente qualidade da tatuagem. Então, se a gente for pegar como exemplo os grandes atletas, qual é o grande atleta que tem uma tatuagem assim excepcional? Que você fale, nossa, olha que tatuagem bem pigmentada, olha que exemplo de tatuagem. Não tem. Por quê? Porque geralmente eles fazem tatuagem e daí já tem que continuar treinando, principalmente os atletas que fazem provas muito longas ou atletas realmente profissionais. Eles treinam muitas horas por dia e mantêm a vasodilatação por muito tempo. Então, o que a gente, como tatuador, tem que saber falar para o nosso cliente? Olha, depois que você fizer a tatuagem, o ideal é que você fique de 3 a 5 dias longe de qualquer exercício. Então, com isso, a gente vai fazer com que o corpo não fique fazendo vasodilatação e que os macrófagos morram certinho, segurando aquela tinta de tatuagem. Ou seja, absorvam o máximo de tinta possível e morram naquele local, formando o desenho perfeitamente. Eu me lembro como se fosse hoje. Chegou um cliente no meu estúdio e aí ele falou assim, eu queria fazer um Maori aqui, né? Tava na época tinha começado os Maori a entrar no ramo da tatuagem. Ele falou, eu quero um Maori. Eu falei, olha, legal, só que você não pode fazer exercício e tudo mais. Ele falou, nossa, eu tinha um campeonato hoje de futebol e eu não vou ter como deixar de ir. Eu falei, então é melhor a gente fazer a tatuagem de outro dia. Ele falou, não, deixa, vai, eu não vou. Eu falei, você tem certeza? Tenho. Tá bom. Fiz a tatuagem, ficou muito linda e aí, beleza, ele me mandou mensagem no outro dia e falou, olha o que aconteceu na minha tatuagem, borrou inteira. A hora que eu olhei assim, tinha extravasado tinta em vários traços, sendo que não tinha acontecido isso durante a sessão. Não era um erro meu de profundidade, não era um erro meu de ter, por exemplo, usado uma tinta sem registro. Na hora que eu terminei essa tatuagem, eu vi ela estava perfeita. O que será que tinha acontecido? Bom, depois de muita conversa, ele admitiu que ele foi sim jogar futebol e detalhe, ele levou uma bolada naquele local. O que aconteceu com o impacto da bola? Aumentou extremamente a vasodilatação, os macrófagos começaram a chegar em quantidade muito grande, começaram a morder aquela tinta, começaram a arrastar a tinta. Tudo isso eu estou falando de um jeito muito simples, mas foi isso que aconteceu. E aí acabou com a tatuagem inteira. A gente teve que, para arrumar essa tatuagem, a gente teve que fazer sessões de branco para diminuir o extravasamento de tinta, a gente teve que entrar com cor de pele. Deu jeito? Deu, mas deu o triplo do trabalho. Eu tive que cobrar isso dele, eu tive que fazer ele entender o que aconteceu. Então, é muito importante que a gente tenha o pré-cuidado. Nessa época, eu ainda não passava os pré-cuidados para o cliente antes de eu fazer a tatuagem. Só que hoje é regra no nosso estúdio, passar o pré-cuidado para o cliente sempre. E quais são os pré-cuidados? Primeiramente, o cliente que vem fazer uma tatuagem, ele deve aumentar a ingesta de água. Então, para o cliente ter uma cicatrização perfeita, ele precisa conseguir ter um aumento de ingesta de água, porque é a partir da ingesta de água que ele vai fazer realmente a hidratação daquele local. Não é com pomada, não é com creme, é de dentro para fora. A melhor hidratação é de dentro para fora. Então, sempre trabalhar com um bom pré-cuidado da tatu. Então, sempre falar para o cliente, aumentar a ingesta de água, explicar para o cliente que após ele fazer a tatuagem, ele não vai poder se exercitar de 3 a 5 dias, explicar para o cliente a questão de não tomar sol, não coçar, não arrancar casquinha, cuidado com a alimentação. Todas essas questões tem que estar no pré-cuidado da tatuagem. Quando ele já quer montar, já quer marcar uma tatuagem com você, já quer montar um desenho, esses cuidados têm que ser passados. Porque daí o cliente, ele vem consciente no seu estúdio. E aí nem você nem ele tem surpresas. 2P Tatu falou...
Já ouvi relato de tatuagem que tomou um tapa na tatu fresca e aconteceu o mesmo da bolada. Pois é, 2P Tatu, a gente fala, às vezes as pessoas acham que é brincadeira ou é exagero, mas acontece sim, acontece muito inclusive. Então realmente tem que tomar um cuidado extra e esse pré-cuidado vai fazer toda a diferença na vida do seu cliente e na vida de vocês que são tatuadores. Então sempre mandar o pré-cuidado especificando muito bem quais são os cuidados que o seu cliente vai ter que ter antes da tatuagem e pós-tatu. Aí o cliente pode analisar com calma e ver se ele pode se comprometer a levar os cuidados a sério. Porque eu sempre falo o seguinte, no dia da tatu, 80% do resultado depende do tatuador. Por que não 100%? Porque o cliente pode se mexer, o cliente pode ter espasmo, a pele do cliente pode estar muito ressecada, pode ser um cliente que esteja tomando anticoagulante e aí tem um extravasamento de tinta maior. Então 80% depende do tatuador, os outros 20% depende da conduta que o cliente tiver dentro do estúdio e das condições fisiológicas que essa pele tiver. É claro que a gente tem como fazer uma análise dessa pele e eu gosto muito de ensinar todos os alunos a fazerem isso, porque a partir do momento que você consegue analisar que tipo de pele você está mexendo, é uma pele mista, oleosa, seca, é uma pele que vai me trazer mais trabalho para eu pigmentar, menos trabalho para eu pigmentar, é uma pele de uma pessoa que tem já uma certa idade, passou por exemplo dos 40 anos, não, é uma pele de uma pessoa muito jovem, mas muito branca, não, a pele dessa pessoa ela é mais puxada para o amarelado. Como é que é essa pele dessa pessoa? Então, conhecer sobre a pele do seu cliente vai fazer toda a diferença. E sim, deixar o cliente consciente de todos os cuidados que ele tem que fazer. Então, fazer tatu e fazer exercício logo depois, de maneira nenhuma. Ah, mas eu já tenho tanta tatuagem, sempre deu certo, até a hora que não dá. Então hoje a gente recebeu uma mensagem aqui no Facebook de um moço que tatuou um menor de 18 anos, a pessoa enganou ele, era menor de 18 anos, ela falou que não era, ele não pediu documentação, ela era menor de 18 anos, os pais entraram contra ele, ele levou um processo. A gente recebeu, tá embaixo inclusive de umas publicações nossas aí, se vocês caçarem vocês vão ver. Aí na publicação que a gente fala sobre tatuar menor de 18 anos. Então deu certo para essa pessoa tatuar menor de 18 anos até o dia que não deu. E coitado, na verdade ele nem queria tatuar um menor de 18 anos, ele foi enganado. Então hoje ele pede cópia do documento, ele faz xerox da documentação desse cliente, ele anexa, por quê? Para não terem problemas futuros. Cada vez mais a tatuagem está ganhando uma notoriedade incrível dentro da sociedade, mas depende de nós tatuadores cada vez mais mostrarmos um trabalho sério, um trabalho realmente focado não só de colocar uma tatuagem na pele do cliente, mas sim dar uma assessoria para esse nosso cliente e a gente sempre saber o que a gente está falando, porque eu mais escuto quando chega um cliente no estúdio, ai, fui no estúdio tal, mas não fui bem tratado. Mas por que você não foi bem tratado? Ah, mas porque eu perguntei para ele, por que eu tinha que passar a pomada, sei lá, à noite, e ele não soube me explicar. Ah, porque eu perguntei pro tatuador por que eu não podia fazer tal coisa e ele não soube me explicar, só falou, não pode. Então a gente ter conhecimento técnico para realmente orientar corretamente nossos clientes vai fazer toda a diferença. Então, exercício e tatuagem de maneira nenhuma. Fez tatuagem de 3 a 5 dias sem exercício. E depois que se essa pessoa for um triatleta, se essa pessoa for um esportista profissional, ela vai perder tatuagem, ela vai perder pigmento, vamos dizer assim, muito mais do que uma pessoa que não causa vasodilatação direta no corpo. Então, exemplo, uma pessoa que trabalha cortando grama o dia inteiro, ela vai ter mais vasodilatação por causa do calor, por causa do movimento, do que um advogado que trabalha no ar-condicionado. Então, a gente conhecer a história de vida do nosso cliente faz toda a diferença também nos cuidados que a gente vai passar nas recomendações, principalmente referente a retoque. Então, se eu tenho um cliente que ele tem uma vasodilatação excessiva, que ele trabalha no sol ou que ele é esportista, eu devo explicar para ele que vai haver a necessidade de fazer um retoque antes do período recomendado, que seria 5 anos. Então, geralmente, a gente vai fazer um retoque nessas pessoas de 2 anos e meio a 3 anos, tá bom? Então, é bem importante vocês explicarem isso também. A gente tem uma Thalita aqui no estúdio, ótimo. A gente tem aqui no estúdio uma tatuadora que chama Thalita Trivelato. Se vocês quiserem depois procurar o Instagram dela aí,
Ela é especialista em cobertura, né? E aí ela faz um jeito muito bacana de cobertura, porque ela não trabalha só jogando branco, ela trabalha a pigmentação da pele da pessoa, mas os pigmentos que ela quer jogar, ela faz um jogo de cores e aí ela consegue realmente neutralizar o pigmento que estava ali antigo e faz umas coberturas maravilhosas. E ela foi tatuar uma pessoa e essa pessoa, todas as vezes que cicatrizava a tatuagem, estava toda falhada e ela tinha que retocar. E nem era uma cobertura, tá? Na época foi um fine line que ela fez. Até uma hora que ela chegou pra mim, ela falou: Renan, não sei mais o que tá acontecendo. O que será que tá acontecendo com essa cliente? E aí eu fui conversar com a cliente, e eu falo um pouco, né? Já deu pra vocês perceberem que eu gosto de falar. E aí eu comecei a puxar assunto com essa cliente, puxa assunto daqui, puxa assunto de lá, até que eu descobri que a cliente era triatleta. Como é que a gente quer que cicatrize uma tatuagem sem falha numa pessoa que é triatleta? Ela treinava de 6 a 7 horas por dia, então é inviável. Então daí eu expliquei pra ela, falei: olha, vai falhar sempre e eu não tenho mais condições de dar retoque gratuito na tatuagem, porque a tatuagem está falhando não por má pigmentação, pelo produto ser ruim, mas sim pela atividade que você tem, ou seja, pela profissão que você tem. Ela super entendeu, ela retocou mais 2 vezes e ela deixou depois para retocar de novo quando ela teve as férias dela. Ela teve 15 dias, daí a gente fez, nunca mais falhou. Depois que cicatrizar, não vai falhar mais. Lógico, vai perder mais pigmento do que outras pessoas, mas não vai falhar mais. 2P Tatu oficial, ponto oficial, falou: vai gerar autoridade o conhecimento ao esclarecer as dúvidas do cliente. Perfeito, é isso mesmo, a gente tem que gerar uma autoridade, a gente tem que mostrar para o cliente que a gente entende do que a gente está fazendo. Já imaginou, você vai no médico? Eu sempre gosto de pôr medicina no rolo, porque eu faço medicina, então eu me sinto muito à vontade de colocar os médicos no meio disso, porque eu convivo isso, eu estudo isso, então é muito simples. Então imagina, você chega no médico e você se inverte. Você não é mais agora tatuador, você é um paciente. Você chega no seu médico e fala, o médico fala para você: olha, tem que tomar o remédio da pressão, atenolol, à noite, tá? Não pode tomar de dia. Atenolol é um remédio de pressão. Aí você chega pro médico e fala: viu, mas por que eu tenho que tomar à noite? E ele fala: porque tem. Algumas pessoas nem vão perguntar porque tem que tomar à noite, só vão escutar a informação e vão fazer. Mas geralmente as pessoas são mais questionadoras, geralmente as pessoas que querem mais saber das coisas ou aprender cada vez mais, elas vão questionar. E elas não estão questionando vocês porque elas acham que vocês não sabem ou porque elas querem te desafiar, porque tem muito tatuador que às vezes é até grosso com o cliente quando o cliente faz uma pergunta, porque eu não sei se ele se sente ofendido, se ele se sente ameaçado. Então não vamos nos sentir assim. Vamos, inclusive, achar importante esse cliente questionar, porque esse cliente questionar, esse cliente conversar, esse cliente perguntar, mostra que realmente ele está interessado no nosso trabalho, mostra que ele está interessado no procedimento que está sendo feito. Então, já imaginou, você vai num dentista, num médico, e a pessoa só responde: tem que fazer porque tem que fazer. Então, na meio da tatu é a mesma coisa. Vamos explicar para o cliente porque ele só deve passar pomada a partir do 3º dia. Vamos explicar para o cliente porque tem que ser uma pomada própria de tatuagem, não Nivea da latinha azul. Vamos saber explicar, vamos saber conversar, vamos saber mostrar tudo que a gente sabe e realmente mostrar o cuidado que a gente tem com a saúde dele. Então, pessoal, hoje na live a gente falou sobre vasodilatação. Eu falei rapidamente sobre componente de tinta e a importância da tinta com registro, né? Só para tirar uma dúvida rápida de um internauta que estava aqui. A gente falou sobre a importância do retoque. A gente explicou como é fagocitado o pigmento, ou seja, como o pigmento é comido pelos macrófagos, qual a importância dos macrófagos na fixação do pigmento da tatuagem, e a gente deixou muito claro a questão de exercício e tatuagem, ou seja, que não combina as duas coisas. Sem contar, pessoal, que eu não falei ainda sobre isso, mas a pessoa ir com uma tatuagem recém-feita a uma academia, ela corre um risco tremendo de pegar uma infecção, de ter uma contaminação cruzada, ou seja, porque tem muito suor naquele local. Mesmo a gente contando com a educação e a boa convivência de todos que deveriam passar um paninho com álcool 70 ali, a gente sabe que muitos não o fazem, né? E às vezes o paninho já está mais do que sujo do que o próprio banco da academia, porque sempre passa o mesmo paninho em todos os equipamentos, ou fica aquele paninho a semana toda lá. Então, o cliente também ir com processo, né, de tatuagem recém-feita para a academia também aumenta as chances desse cliente ter uma infecção, né, uma contaminação, sofrer uma contaminação cruzada e depois apresentar uma infecção no procedimento. Então,
Quanto mais reservado esse cliente puder ficar nos 5 primeiros dias da tatuagem, melhor. Uma vez teve um cliente também nosso aqui do estúdio, uma cliente, ela fez uma tatuagem aqui, e aí ela mandou foto para uma das tatuadoras aqui do estúdio falando que estava falhado. Essa tatuadora quase não dá retoque nas tatuagens dela. Ela achou estranho e ela foi ver o Instagram da menina. Tinha sido aniversário da menina, todo mundo que abraçava tacava um mãozão aqui. Vinha aqui por aqui abraçar, tacava um mãozão aqui, abraçando a menina para dar parabéns. Ou seja, um monte de gente colocando um monte de mão, que estava segurando lata de refrigerante, lata de cerveja, suor, mexendo no cabelo. Depois passava a mão na tatuagem da menina quando ia abraçar a menina para dar parabéns, sabe? Abraçar assim de lado para tirar foto. Então é isso. Então a gente vê o que o cliente está fazendo, pedir foto para os clientes diárias. Não é aparece aí se der algum problema, me mande as fotos da sua tatuagem todos os dias. Eu quero acompanhar de perto a sua cicatrização. Além de mostrar que você está interessado realmente na cicatrização do cliente, além de mostrar uma preocupação extra com aquele cliente, você ainda vai poder ter a honra de verificar como o seu trabalho está cicatrizando e às vezes corrigir até um problema que você esteja tendo. Você começa a ver um monte de tatuagem cicatrizando, um monte de tatuagem cicatrizando, fazendo umas feridinhas no meio da tatuagem. Você está forçando demais a pigmentação. Você está fazendo o tempo de movimento de pigmentação errado, ou agulha errada, ou angulação errada. Você está errando em algum dos 3 pilares básicos para se tatuar, que é a angulação, tempo de movimento e tempo de preenchimento. Então, tem que estar atento, tem que pedir a foto todo dia para o cliente, né? Então isso é muito importante. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês, pessoal. Vou abrir para perguntas, um minutinho aí para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta sobre o tema da aula de hoje, fique à vontade, tá bom? Amanhã a gente vai ter outra live, provavelmente é esse horário mesmo, que é esse horário que eu tô chegando e esse horário que eu vou conseguir falar com vocês, tá bom? Então amanhã a gente vem em outra live falar sobre outro assunto. O assunto que eu vou trazer amanhã vai ser ressonância magnética e tatuagem, tá bom? E a gente vai desvendar todos os mistérios que tem em ressonância magnética, tatuagem, tomografia, raio-x. Muito legal, vocês vão ver que é surpreendente as informações. Eu fui fazer uma ressonância magnética hoje à tarde, aproveitei e filmei lá a ressonância magnética, os cuidados, as orientações, tudo mais. Tirei foto e aí a gente vai aproveitar e vai falar sobre isso amanhã. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar a dúvida aí que eu já respondo. Se ninguém tiver alguma dúvida, eu agradeço também a presença de todos vocês a 1h44 da manhã e desejo uma ótima noite e que amanhã seja um dia melhor do que foi hoje, tá bom? 2P Tatu Oficial falou, só agradecer, obrigado pelo conteúdo. Imagina, eu que agradeço a presença sempre sua aqui nas nossas lives, tá bom? Já compartilha essa live com quem precisa dessa informação e a gente se vê em breve, pessoal. Uma ótima noite para vocês e que o dia de amanhã seja melhor que o dia de hoje, que cada dia a gente possa progredir ainda mais, tá bom? Um beijo, fiquem bem.